Marcelo, seu fone está no mudo. Agora sim, mais uma vez sejam bem-vindas e bem-vindos ao Grupo de Estudo LEPS. Nós temos hoje teríamos hoje uma atividade com a professora Sara Guidagir, lá da Universidade Federal do Tocantins. A gente estava muito esperando por esse momento, mas, infelizmente, ela teve a mãe falecida ontem e está, evidentemente, em luto nesse momento. Pediu que a gente pudesse fazer esse encontro em outro momento. Nós vamos fazê-lo. Mas Pedro Castilho gentilmente se dispôs a estar aqui e falar para a gente sobre adolescência, racismo e psicanálise, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa temática a partir dos estudos do próprio Pedro, que também faria mediação da professora Saru Guidagir, lá da Federal de Tocantins. Pedro Castilho é conhecido de todos nós, é o professor aqui do LEPS, né, do nosso laboratório, da Faculdade de Educação, do Promestre e também do doutorado lá na Psicologia, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de passar a palavra para o Pedro, deixar uma palavra aqui do retorno nosso do Colóquio Internacional do LEPS. Nós tivemos, Simone estava, Natália, Mônica, muitas pessoas aqui estavam lá, Cristina, nós tivemos um bom encontro no LEPS, muito efervescente, reencontrar os amigos é sempre muito bom, e já plantamos o início do 16º Colóquio Internacional do LEPS, que se dará em Belo Horizonte em junho de 2026. Então, daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano e 7 meses, nós vamos ter o colóquio aqui em Belo Horizonte nos moldes daquele que a gente fez em 2016, porque em 2019 foi em Ouro Preto. Então, estaremos aqui, logicamente, tracionando o LEPS e as nossas temáticas, né? As temáticas sobre esta questão do inconsciente colonial, né? Ou desse inconsciente colonizado, e sobre as questões que a gente vem discutindo aqui até então. Tá bem? Eu sou Marcelo Ricardo, para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Ricardo, professor na UFMG. Passo a palavra para Pedro. Bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de lamentar o fato de não ter a presença da Sarug aqui, mas certamente a gente vai contar com a presença dela tão logo a gente recomeça aí. Esse é o último encontro do ano ou vai ter ainda outro? Sim, esse é o último encontro do ano e a gente queria muito ouvi-la, uma vez que ela está nessa posição de uma professora trans e psicanalista. Isso seria muito consagrante para a gente nesse final de ano, mas vamos ouvi-la no ano que vem, com certeza. A gente pode se organizar aqui para tentar marcar a data para ela com antecedência, né? E como ela não pôde vir, eu vou apresentar um texto que talvez a maioria de vocês já conhece, que é o texto publicado no livro Psicanálise, Educação e Pensamento Decolonial, organizado pela Libéria, pela Mônica, por mim e pela Michele, né, que recentemente foi lançado. Aliás, ainda não teve um lançamento, a gente tinha até que pensar nesse lançamento. Então, eu vou apresentar esse texto, que é um texto que reflete um pouco sobre o meu projeto de extensão, coordenado por mim, que é um projeto que a gente trabalha com adolescentes em conflito com a lei. Estou numa semana um pouco atípica também, que amanhã vai ter uma defesa de doutorado, eu sou o suplente, e o professor Ricardo está com um problema de saúde, eu vou ter que substituí-lo também. Então, essa semana eu estou fazendo 2 substituições aqui. Esse texto, gente, eu intitulei Segregação e Racismo na Polis, o Inconsciente e a Política. É um texto que eu tento trabalhar um pouco qual que é o lugar do psicanalista na cidade, né? Levando em consideração os efeitos de segregação e racismo que a gente tem, principalmente com relação
as pessoas que trabalham com adolescente em conflito com a lei, né? Não só as pessoas que trabalham com esses sujeitos, mas também com outros sujeitos. Então, é uma reflexão que eu faço, né? Tentando capturar que tipo de discurso que o analista pode produzir trabalhando com esses sujeitos. Então, eu inicio essa pesquisa trabalhando um pouco mais na perspectiva teórica, né? Trazendo um pouco a reflexão sobre essa questão da segregação, principalmente no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, trazendo uma abordagem a partir da questão relacionada aos afetos do amor e do ódio, e faço uma certa aproximação do afeto do ódio a partir dos efeitos da segregação. A segregação, vista à luz da psicanálise, nos convida a refletir sobre essas questões. Considerando a sociedade brasileira, temos muitas vezes marcas do efeito de segregação, principalmente dos sujeitos LGBTQI+, sujeitos negros, refugiados, indígenas, loucos, crianças, adolescentes em conflito com a lei, né, e outros sujeitos que não estão incluídos no pacto social e que não são apartados de outros grupos sociais e que, em dado contexto, ocupam um lugar hegemônico e normativo, estigmatizando o comportamento do outro. O outro, ele incomoda, né? Mas, nos tempos atuais, esse incômodo que o outro produz, ele sofre efeitos de segregação, porque ele tem formas diferentes de se satisfazer em relação a seus grupos sociais. Na contemporaneidade, percebemos que as minorias, ou maiorias minorizadas, acabam sendo vítimas de discursos segregacionistas que tentam isolar e higienizar o que diverge da ideia de normalidade. Muitas vezes, nesses casos, são anulados direitos adquiridos pelas minorias que são considerados incompatíveis com os parâmetros dos grupos hegemônicos, sendo violados tanto direitos individuais como coletivos. Dessa maneira, aparece aqui na sociedade um impasse entre a tolerância, a não aceitação do outro como diferente, colocando cada um no seu quadrado, né? Isso aí para ser otimista. Nessa perspectiva, a gente tem percebido um crescimento maior do discurso segregacionista, né? Os grupos segregacionistas se portam como se estivessem hipnotizados por ideais, como uma espécie de estado de transe ou de cegueira. Por exemplo, agora, com a vitória do Trump nos Estados Unidos, a gente está começando a ver os discursos nazistas aparecendo lá na terra do tio Sam, né? As experiências trágicas dos campos de concentração nazistas e soviéticos exemplificam isso na história do século XX. São comunidades construídas em torno de um ideal de eu compartilhado entre indivíduos que não se encontram ligados reciprocamente por investimentos libidinais. Esse ideal projeta o amor a uma idealização como se o sujeito estivesse amando ou estivesse em hipnose, e o ódio seria projetado em um outro grupo diferente, né? A maioria da gente já conhece bem como que o Freud trabalhou esse conceito intitulado Narcisismo das Pequenas Diferenças, né? A natureza do estado de apaixonamento implicaria duas formas de ligação: a ligação em torno do ideal, né? Principalmente isso, e a ligação entre os pares. Em contrapartida, a gente teria uma agressividade direcionada aos diferentes, né? Se o Brasil assistiu ao empoderamento de determinados grupos sociais minoritários, agora, com o declínio do Estado Democrático de Direito, estamos vendo crescer um binarismo discursivo que divide o grupo entre os amigos e os inimigos. Trata-se de uma acentuada polarização em que as relações binárias se revelam a partir de discursos messiânicos e de demonização.
esse é o caminho das correntes extremistas, né, que a gente vê presentes aí nos mais diversos espaços sociais, né, e o que é importante a gente levar em consideração é essa economia libidinal dos afetos e como que esse amor de ódio, ele está vinculado nessa economia libidinal dos afetos, né? Quem trabalhou isso bastante, alguns anos atrás, foi o Vladimir Safatli. Cada vez que um grupo social é vítima de violência exercida pelo Brasil. No Brasil, o grupo social mais propenso a mortes violentas né, o homem, o jovem negro, solteiro, com até 7 anos de escolaridade, e que frequenta as ruas nos meses mais quentes do ano, entre 6 horas da tarde e 22 horas da tarde, segundo o Atlas da Violência. Esse perfil é mais associado às mortes violentas intencionais no Brasil, com homicídios apresentando 59% das mortes de homens entre 15 a 19 anos. O Atlas da Violência de 2019 também aponta um crescente aumento na violência letal contra outros grupos sociais, população negra, LGBTI+, mulheres, em caso de feminicídio. Segundo o filósofo africano Achille Mbembe, que se inspira no Foucault, principalmente no texto Em Defesa da Sociedade, de 1976, nessa aula, Foucault desenvolve o conceito de que o racismo de Estado é uma tática central do biopoder e da biopolítica, operando através do poder de fazer viver e deixar morrer para determinar quem pode viver e quem deve morrer. Mbembe expande essa concepção a argumentar que o biopoder, por si só, é insuficiente para compreender as relações de inimizade e perseguições contemporâneas. Então, Mbembe também, né, a partir dessa questão que o Foucault lança, né, da biopolítica, ele trabalha a questão das inimizades e das perseguições, juntamente com o conceito de necropolítica. Né? Ele propõe que a necropolítica está em ação, criando mundos de morte. A necropolítica examina as formas como os estados e outras autoridades exercem o poder sobre a vida e a morte, especialmente entre contextos de guerra, racismo, colonialismo e outras formas de violência sistêmica. Mbembe argumenta que, em certas condições, o poder se manifesta mais claramente através da capacidade de matar ou de deixar morrer, em vez de apenas controlar a vida. Ao relacionar a noção de biopoder de Foucault com dois outros conceitos, estado de exceção e estado de sítio, como foram abordados por Agamben, Mbembe destaca claramente como o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Né? Daí a gente pode também aproximar com esse conceito freudiano, né, que o Safatli trabalha, que é a questão da economia libidinal dos afetos, né, essa ideia de inimizade toca numa questão também dos afetos. Né? Ele argumenta que o poder utiliza a exceção, a emergência e uma concepção ficcional do inimigo para justificar o extermínio dos outros. De acordo com o ensaísta africano, a escravidão pode ser vista como uma das primeiras instâncias de experimentação da biopolítica, razão pela qual qualquer narrativa histórica que explora o surgimento do terror moderno deve necessariamente tratar da escravidão. Ele observa que a condição de escravo resulta em uma tripla perda: a perda do lar, a perda dos direitos sobre o próprio corpo e a perda dos status políticos, levando a uma dominação absoluta, uma alienação inerente a uma morte social. Assim, o escravo é mantido vivo, mas um estado de injúria, vivendo em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade extremas. Entre 2007 e 2020, a desigualdade racial nas mortes violentas aumentou consideravelmente no Brasil. A taxa de homicídio entre negros cresceu 33%, isso é um dado do IPEA, enquanto entre não negros houve um aumento de apenas 3%. Em 2017, 75% das vítimas de homicídio eram pretas ou pardas, IPEA de 2020.
Em 2020, o Brasil registrou 35 mil assassinatos de jovens, correspondendo a uma taxa de 70% de homicídios para cada 100 mil jovens no Brasil, o índice mais alto dos últimos 10 anos. Os homicídios foram responsáveis por 51% das mortes de jovens entre 15 e 19 anos, 49% entre pessoas de 20 e 24 anos, 38% entre jovens de 25 e 29 anos. Esse dado faz dos homicídios a principal causa de morte entre jovens brasileiros em 2017. A pesquisa do IPEA constata que o fenômeno de homicídios no Brasil tem um perfil distintivo, ou seja, tem uma marca específica que é a do jovem negro envolvido no tráfico de drogas, né? Então, eu fui trabalhando esses dados atuais do IPEA, juntamente com as perspectivas de teóricos como Achille Mbembe, Freud, né, e Foucault, e vou trazer também agora as questões que o próprio Fanon trabalha. O psiquiatra martinicano Frantz Fanon busca identificar como conflituoso esse universo onde o negro e o branco não são iguais, identificando os sintomas desse conflito. Para isso, coloca-se no terreno da subjetividade e afirma que somente uma interpretação psicanalítica do problema do negro pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pelo complexo do racismo e do colonialismo. O que Fanon denuncia no seu texto de 1952 é o homem negro com sua autoimagem alienada, ou como diz Homi Bhabha, não o eu e o outro, mas a alteridade do eu inscrita na identidade colonial. Fanon procura definir os efeitos que aparecem na subjetividade do branco e do negro quando instala o negro do lado de fora do campo de olhar. E aí a gente vê, né, toda uma teoria do reconhecimento que o Fanon trabalha nesse conhecido texto, Pele Negra, Máscara Branca, né, muito influenciado pela perspectiva, pela teoria do reconhecimento em Hegel. Ele trabalha a ideia de que o negro ele não é reconhecido na cena social, na polis, né? Daí toda essa questão do apagamento do sujeito negro, da invisibilização do sujeito negro e as consequências desse extermínio que a gente está vivendo no Brasil. Nesse ponto, há uma convergência entre o subjetivo e o político. E Fanon, por essa razão, se move entre o sociopolítico e o psicológico, criando uma psicologia crítica, a que chama de psicopolítica. Veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, a sociogenia. Então, Fanon, ele traz, né, essa questão racial, levando em consideração uma dimensão política, e trabalha isso pensando, então, nessa ideia da psicopolítica, né, as consequências da questão do racismo, né, na cena social e as formas de sofrimento e sintomas que a gente vê, né, segundo Fanon, não é mais uma dimensão apenas psicológica, individual, mas é uma questão atravessada pelo discurso social e político, e ele vai chamar isso de um problema psicopolítico. O aspecto de tal psicopolítica é a politização explícita do psicológico. Assim, Fanon mostra até que ponto a psicologia humana está intimamente ligada às forças sociopolíticas e histórico-políticas, né? É um pouco a linha do LEPS, né, que a gente vem investigando, principalmente a partir desse ano, que a gente está trabalhando essa questão do pensamento decolonial, a questão do racismo, né, as formas de sofrimento sociopolíticos. O vínculo social é, desde o início, uma experiência marcada pela irredutibilidade da noção de conflito, e essa aplicação das ferramentas psicanalíticas à teoria social, que estrutura o racismo, a teoria pós-colonial, né? O Lacan, ele traz também essa questão a partir da teoria do reconhecimento, então a gente pode aproximar o pensamento de Fanon com o pensamento de Lacan, pensando muito nessa questão da invisibilização do sujeito negro, né? O sujeito negro, então, ele é invisibilizado.
Fanon, no seu último capítulo do seu livro Pele Negra, Máscara Branca, destaca que Hegel considera que o homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro homem a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente reconhecido pelo outro, e esse outro que permanece o tema de sua ação, a luta por reconhecimento passa a ser uma luta política e social. Essa zona de não reconhecimento produz os seguintes efeitos: a anomização, a desindividualiza os negros, né? Exclui a necessidade de qualquer reconhecimento adicional sobre eles, produz uma necessidade ansiogênica de excluí-lo do domínio da intersubjetividade humana. Então, essa zona de invisibilização, né, também foi trabalhada por Nelson Mondonato Torres, a ideia de uma diferença subontológica, né? Segundo o Nelson Mondonato Torres, discute a noção de diferença subontológica a partir da zona de não ser, uma categoria que ele retira da obra do Frantz Fanon. A diferença subontológica refere-se a uma condição na qual a existência de indivíduos ou grupos é marcada pela negação de sua plena humanidade e dignidade. Então, esses sujeitos que são vítimas da segregação a partir do discurso do ódio, né, é tratado também por esse importante pensador decolonial, que é o Mondonato Torres, a partir da ideia dessa zona de não ser, né? São sujeitos que não são, porque não fazem parte dessa cena social, né, do espaço social da cidade. Né? E o que nós, psicanalistas, temos a ver com isso? O que a gente pode fazer diante dessa situação? Ao meu entender, a gente deve produzir tipos de discursos para incluir esses sujeitos numa zona ontológica, né? Numa zona de ser. Dessa forma, o conceito de diferença subontológica ajuda a entender como a colonialidade do poder e do ser opera para manter hierarquias sociais e raciais, né? E que tipo de segregação que a gente tem. Lacan, seguindo a linha também do político, ele traz a ideia, no seminário 14, A Lógica da Fantasia, de que o inconsciente é a política, né? Como que a gente pode pensar isso? De que maneira que Lacan articula essa questão? Ao dizer que o inconsciente é a política, Lacan apresenta uma mudança na noção de estrutura e sugere uma compreensão específica na conexão entre a psicanálise e a política, né? Se o inconsciente é a política, o analista opera com o inconsciente, basta a gente ter essa ética, né, como uma ética para direcionar o nosso lugar, tanto nos consultórios, como também nos espaços públicos, né? É dessa forma que a gente pode agir, né? A dependência, ele vai trata-se, assim, da inclusão formal do sujeito no inconsciente no campo da política, estabelecendo vínculos sociais através da negatividade do discurso. Seguindo essa mesma seara, a gente vai ter com a Grada Quilombo, em seu livro Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, a noção de sujeito que engloba o político, social e o individual. Quilombo explora histórias pessoais e coletivas de racismo, utilizando uma abordagem interdisciplinar que combina psicanálise, teoria colonial e crítica de raça. Nesse ponto, quero aqui apresentar um relato de um adolescente que frequenta o projeto Desembola da Ideia, em BH, que acolhe adolescentes em situação de vulnerabilidade social, vinculado à Faculdade de Educação da UFMG e às pesquisas do coletivo Amarrações. O adolescente chega mancando nesse espaço, numa instituição, né, que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, o Desembola da Ideia, para fazer as oficinas agendadas naquele dia. Quando o educador social, Guto Borges, pergunta aos adolescentes o motivo de estar mancando, ele explica que havia sido vítima da violência policial na noite anterior. Ele disse que estava na rua, tarde da noite, para comprar remédio para sua mãe, estava doente quando foi abordado pela polícia, que prontamente alegou que a droga encontrada pertencia a ele. O adolescente, que não tinha nada a ver com aquilo,
negou envolvimento com a droga e disse que estava na rua porque estava indo comprar um remédio para sua mãe. No entanto, o jovem foi vítima da violência policial. Não contendo a polícia, não contente, a polícia mandou o adolescente usar a droga enquanto recebia socos, pontapés, além de ser violentado com cacetetes, coronhadas de revólver, obrigando a confessar que portava a droga sem, na verdade, isso ter acontecido. Sensibilizado, o educador, que tem uma orientação psicanalítica, pediu ao jovem para escrever sobre o ocorrido. Assim, a escrita das palavras, o próprio adolescente pede para fazer a música a partir do episódio. A seguir, as palavras e a música escrita. Polícia, covardia, dia, vida, casa, medo, abuso, morar, bateu, raiva, não sei, Deus, trap, mano, eu, na justiça, liberdade, paz, grave, corpo na agonia. Achando que fazia destruir, bolando só na covardia, tentando nos oprimir com seu abuso de poder, para isso não ver o juiz quando me prenderam, simplesmente por algo que eu não fiz. Ao invés de investigar se seu dever ser mais vai ao menos para o lado de quem não fez. Fui vítima de uma injustiça que ninguém sabe quem será vítima a próxima vez. Ele fez, não é essa música eu não consegui o acesso dela, mas eu tenho ela, depois eu posso passar num grupo. A política, né, é, no fundo, o laço social. Né? Então, o que o educador fez? Ele tentou produzir uma forma de discurso com esse sujeito. Né? Tentou fazer uma intervenção e produzir um efeito de resistência. E é na política é que a gente tem esse laço social. É nossa arma frente à pulsão de morte. Afirma Lacan, né, que, afinal de contas, a única coisa que temos é o laço social. Seminário 20. Página 51. E é o que faz os corpos se manterem juntos, enquanto, ao contrário, seu gozo gera segregação. Essa consideração de laço social se faz a partir do discurso analítico, ou seja, às avessas do político, entendido como partido às avessas de um exercício de dominação e às avessas da biopolítica. Então, né, é esse que é o lugar do analista, na minha forma de entender, na cena social. Né? Lacan, na proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista na escola, enfatiza realmente a dimensão política e social da psicanálise. Lacan prevê um futuro no qual os processos de segregação serão intensificados, refletindo um contexto de mercados comuns de enfraquecimento do laço social. Esse prognóstico que estamos vendo se cumprir, impõe ao psicanalista como uma nova responsabilidade, especialmente em um cenário em que os fundamentos do coletivo estão em crise. Em um outro texto, o Leturdi, ele vai falar que o racismo é uma construção da raça, é uma construção social da raça. Para Lacan, a raça é constituída pelo discurso em ação, o que significa que a maneira como os lugares simbólicos são transmitidos faz perpetuar as estruturas de poder e de dominação. Conclusão: inventar uma nova língua. Fanon já havia destacado a importância da linguagem ao afirmar que falar uma língua é dominar um mundo, uma cultura. Para ele, a língua não apenas cria uma cultura, mas também reflete a sociedade em que é utilizada. Em virtude do impacto da colonização e dos opressores, as línguas e culturas dos países colonizados foram tratadas como inferiores, atrasadas e até subdesenvolvidas, enquanto a língua dos colonizadores era considerada superior. A língua se torna um verdadeiro campo de batalha teórico, através do qual podemos repensar o papel e o significado da violência. Podemos perceber a noção de uma linguagem pelo caráter monstruoso da resistência e sua relação com a linguagem da violência. Assim, podemos testar a ideia de uma linguagem nua, à luz do pensamento de Fanon e Agamben, que possa apontar para uma nova língua, a língua nua.
A linguagem nua refere-se às formas de resistência dentro da própria linguagem. Uma língua nua é aquela língua dentro da própria língua que inventa uma nova maneira de expressar dentro do esquema linguístico. A língua do jovem do desembola da ideia causa um efeito de perplexidade que nos evoca uma língua nua. Trata-se de uma recriação do esquema significante, estabelecendo uma nova sintaxe, um contradiscurso que compensa, em vez de confirmar a forma significante e um funcionamento significativo da linguagem. Era isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês, né? Vamos abrir agora para a conversa. Bravo, Pedro. Eu gostei muito do texto, né? Sugeri que você o apresentasse aqui para nós, porque eu acho o texto muito potente, um material muito bom que você escreveu para esse livro, de vocês mesmos, né? Organizado lá através do simpósio, em razão do simpósio. Eu queria salientar, eu queria dizer aqui que Mônica, vocês devem ter achado estranho de Mônica não estar presente, assim como Margarete, porque Margarete está numa banca de seleção de professores da USP, e a Mônica fez uma cirurgia hoje e não pôde estar presente aqui conosco. E vejo Carla chegando, Felipe, Danilo, enfim, outros que estão chegando. Bem, quem está falando aqui, Pedro, é Abel. Eu vou fazer um pequeno comentário antes de circular essa palavra. Podem pensar aí as suas questões, porque eu vou rodar um pouco a palavra, né? Vamos circulá-la, para a gente começar a problematizar isso que o Pedro está trazendo, que ele, de certa forma, faz uma teorização massiva, boa, consistente, acerca da questão da segregação, do racismo, da segregação e de enxofre atingindo esses jovens, ou, sobretudo, esses jovens que estão na rua de 18 a 22 horas, né, Pedro? Isso que você vai colocar, assim, a maioria está nesse momento. Pedro, eu fico pensando aqui, quando você vai dizendo, eu vou pensando sobre... Você vai fazer essa conexão entre o ideal do eu, esse do ódio, do narcisismo das pequenas diferenças do Freud, você vai fazer uma conexão ao estado de exceção, que é um estado perene, né? A partir do Mbembe, nós temos um estado de exceção perene, que é o estado que vai matar. Não é o estado que gesta a vida, é o estado que vai matar, é o estado que mata. Então, é como se a gente estivesse num simulacro, assim, num simulacro de estado funcional, mas, na verdade, a gente está num estado de exceção permanente, porque a gente está com uma política de morte, que é a necropolítica, como ele vai dizer. E aí, uma primeira questão que eu me faço é: por que o jovem negro? Porque o jovem masculino negro é esse foco maior de um estado de morte como o nosso brasileiro. Isso eu acho que é uma questão para nós. Não é só por ser negro, é ser jovem negro de periferia. Então, isso é uma questão que eu acho que eu sempre me faço, que está intimamente ligado a isso que você vai trazer do Fanon. O Fanon vai dizer uma coisa fundamental, que é a tentativa de libertar o negro de si mesmo, porque esse negro que se institui negro, ele se institui negro pela máscara branca. Quer dizer, ele precisa ser libertado disso. E aí você vai dizer ao final que talvez uma nova língua, uma língua nua, pudesse fazer com que esse negro se instituísse, não só o negro, mas qualquer diferença pudesse se instituir nesse planeta que está advogado por uma certa linguagem já estabelecida, inclusive a linguagem do inconsciente estabelecida no modelo europeu. Mas quando a gente fala língua nua, me faz pensar na vida nua do Agamben, e aí eu te pergunto se essa língua nua, ela conseguiria conter o real, recobrir o real, cifrar o real, uma vez sendo nua e, porventura, esgarçada na frente desse real, quer dizer, sendo atravessada por ele, eu imagino. Quer dizer, seria difícil constituir essa língua nua, ou como seria constituído? Ou como você faz para que ela se institua? Gente, vamos rodar? Questões? Eu respondo agora ou vai rodar? Vamos esperar para ver. A Milene vai
Levantou a mão, mais alguém levanta a mão e eu passo a palavra. Milene, pode falar. Boa noite a todos. Só para compartilhar, né, uma situação que sai um pouco desse padrão, vamos dizer assim, que o Pedro comentou sobre o jovem negro, né, na rua e o preconceito. Houve uma situação aqui recentemente no Conselho de Psicologia, né, e uma divulgação que uma psicóloga fez de um evento que ela estava coordenando no conselho, e por ela ser uma psicóloga trans e usar uma linguagem neutra, ela foi rechaçada, criticada pelos colegas. Né? A comunidade psi é que normalmente tem contato com esses informes do Conselho de Psicologia, né? Apesar de estar vinculada a uma rede social geral. Né? Não era um grupo restrito. Mas, por trás, então, desse preconceito, que na maioria das falas dos escritos estavam relacionados com a questão dela ter usado uma linguagem negra, olha o ato falho, uma linguagem neutra, né? Estava o preconceito pelo trans, né, o preconceito de gênero, o preconceito sexual, né, o preconceito Então, acho que isso, em qualquer camada social, isso está presente, claro que em algumas camadas, como o Fanon coloca, isso acho que está muito mais cristalizado, porque já é cristalizado tantas outras demandas, né, tantos outros preconceitos, que esse, infelizmente, é só mais um, né, mas... independente do nível de esclarecimento, né, social, acadêmico ou profissional dos grupos, a gente percebe que nós temos ainda muito o que falar. Não é, na verdade, uma pergunta, é só um comentário para a gente, né, ampliar aí a discussão. Então, eu acho que todos nós, em algum momento, vamos ser vítimas, né, ou... né, elementos de rejeição, de rechaço, de preconceito, de formação de estereótipo, sobre etarismo, sobre, né, mulheres, negros, brancos, trans, e assim sucessivamente, né? E tem gerado aí essa discussão aqui no Piauí já há algum tempo, né? A partir desse episódio na comunidade psi. Obrigado, Milene. Alguém mais? Marcelo, deixa eu só te perguntar. Você gostaria que a gravação a gente siga com ela, ou vocês preferem que interrompa? Podemos permanecer, que nós não estamos trabalhando caso clínico. Tá, perfeito. Assim. Obrigado. Marcelo, eu gostaria de fazer uma Carla. Pedro, eu cheguei, você já tinha falado, mas assim, eu fiquei assim, impactada com o seu texto, sabe? E uma das coisas que acho que a gente vai conseguindo agora, trazendo, pelo menos o que eu tenho visto nos últimos trabalhos, assim, né? Esse esforço de pensar aquilo que nos habita, né? Porque essa situação dos jovens, dos negros, né, que habitam o Brasil, que estão por aí nas periferias, que fazem tudo, assim, é estarrecedora com esses dados que você traz do IPE, né? Acho que a gente tem que voltar a se chocar com os números também, e botar na nossa cara dessa forma. Eu fico pensando assim, na saída também, como que o Desembola, como vocês trabalham isso, porque é traumático um evento como esse, né? Como que o jovem depois vai voltar a sair a essa hora? Porque o que a gente tem visto em termos das instituições brasileiras, isso, como tem sido trabalhado isso? Não se trabalha, é uma notícia atrás da outra, né? Tudo bem, a língua nua, o que vem, mas o que está ao redor? Né? O que nos circunda? Né? Porque chega num ponto que a gente, se a gente não fizer algum tipo de estardalhaço que afete essa outra esfera, né? Vai ser assim, a gente vai chamar os jovens somente para vir pelo dia. Eles só vão poder sair pelo dia. E olhe lá também, né?
Porque é isso, imagina o desespero também de quem está aguardando um jovem em casa a uma hora dessa, qualquer que for, né? Quais são os recursos que, ao seu ver, assim, depois de ler esse texto, de trazer, que a gente poderia tocar dentro de uma esfera mais ampla, né? Pedro, pode responder? Então, vou começar um pouco com a segunda pergunta. Eu acho que essa questão do jovem negro, né, que mora nas periferias das grandes, das médias cidades brasileiras, eu vejo esse problema, não é um problema que o psicanalista vai conseguir resolver só por ele mesmo, né? É um problema econômico, é um problema histórico, é um problema também que diz de um fácil acesso com relação às questões da droga, é um problema... Hoje, por exemplo, em sala de aula, eu estava dando aula sobre um assunto parecido com esse, eu perguntei em sala de aula se alguém conhecia ou era parente de algum jovem que já tinha se envolvido no tráfico. Metade da turma levantou a mão, uma turma de 50 alunos, né? E a gente está vivendo uma situação extremamente complicada, né? O crime organizado, semana passada, semana retrasada, mataram uma pessoa no maior corredor de entrada do país, no aeroporto de Guarulhos, né? Então, tem uma situação aí que ela não é apenas do psicanalista, né? Vamos pensar um pouco na magnitude do problema. A gente tem famílias nas comunidades, né, nas regiões mais pobres do Brasil, que tem uma mãe que cuida de 4, 5 filhos. A maior parte dos pais dessas crianças não estão vivendo mais com as famílias. Esse jovem entra na adolescência, 13 anos de idade, um dia que ele vai sair para ir para a escola, ele olha para o lado, vê os colegas tendo aquilo que ele gostaria de ter, né? Usando moto, roupa da Billabong, da Lacoste. Então, ele olha para o lado ali e ele se pergunta, né? Por que eu estou indo para a escola? Então, uma questão que ele... Né, e ele acaba se envolvendo no crime porque esse crime vai gerar uma renda de R$ 1.500, R$ 2.000 por final de semana para esse sujeito. E acaba seduzindo essas pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade social. Então, a droga, ela também sabe aonde que ela vai chegar, né? Ela vai chegar em comunidades, em lugares onde as famílias vivem miséria, vivem uma situação de vulnerabilidade social, e essas pessoas acabam trabalhando para isso, inclusive para ajudar a própria família, não só as questões relacionadas ao ideal de, de ter, né, de consumir, né? Isso também é importante, né? Você usar uma roupa, você ter um carro, ter uma moto, você ter um certo destaque na comunidade, você despertar os interesses que as meninas vão ter com relação a esses jovens. Então, é um pouco essa situação, e a droga chega nesse lugar, né? Por que a droga chega nesse lugar, né? Quem leva a droga, né? Ninguém produz maconha, ninguém produz cocaína no Brasil, ninguém, né? Crack a gente produz, mas a gente produz com cocaína. Então, como que ela chega? Então, se não tiver um verdadeiro interesse investigativo de Estado para tentar procurar quem são os verdadeiros responsáveis para levar a droga para esses lugares, a gente vai continuar tampando o sol com a peneira, né? A gente não vai resolver o problema de uma forma verdadeira e eficiente. Depois, né, esse jovem chega nesses espaços de socialização, desembolo, né? Nós fazemos trabalhos de construção do laço social, então não é mais nessa perspectiva punitivista, disciplinar, que a gente vê que acontece quando o adolescente está cumprindo uma medida, né? A gente tem, na verdade, 6 medidas: a medida de advertência, reparo do patrimônio público, prestação de serviço comunitário, liberdade assistida, semi-liberdade e internação,
né? É muito mais fácil para o Estado investir em segurança pública, investir em medidas socioeducativas, do que pensar esse problema como um problema social, onde cada família, quando esses sujeitos nascem, né, essas famílias devem ter uma orientação psicológica, médica, psiquiátrica, né? A escola deve acompanhar esses meninos de uma forma, cada profissional né, ou os postos de saúde da região devem acompanhar esses sujeitos de uma forma próxima, saber da herança da escravidão e, né, os efeitos desse abandono social que produziram nesses sujeitos e nos seus parentes, que tiveram um efeito aí de 300 anos, né? Então, são políticas verdadeiramente efetivas que devem acontecer de uma forma verdadeira. Se a gente for ver alguns países aí que se dizem, né, países que vivem uma situação de social-democracia, quando eles trabalham com pessoas que têm comportamento de delinquência, né, uma França, uma Suécia, cada profissional cada psiquiatra, assistente social, cuidando de um número de 10 adolescentes, né? Não é um número de 50, 300 crianças e adolescentes que a gente cuida. Então, vamos pensar também no próprio modelo de saúde e educação que a gente tem, que não consegue acessar essas pessoas e acaba procurando práticas punitivas no lugar de investir em saúde e educação, prefere investir em presídio e práticas punitivas para dar conta desse problema, né? Tendo esse tipo de complexidade, né, e como que o discurso da mídia procura transformar esses sujeitos em monstros sociais, né, em delinquentes, e individualizar o problema, como que, né, um discurso da extrema-direita acaba também, de certa forma, fazendo um certo uso desse discurso, nós, psicanalistas que trabalhamos no espaço social, a gente tem também certas limitações. Mas, a partir dessas limitações, como que a gente pode trabalhar? É daí que eu proponho essa ideia, né, da gente inventar uma nova língua. Dessa ideia de língua nua. Lacan também trabalhou com seus discursos. Trabalhou com o discurso do mestre, trabalhou com o discurso da histérica, trabalhou com o discurso universitário, trabalhou com o discurso do analista, e depois propôs um quinto discurso, que seria o discurso do capitalista. Mas ele não trabalhou com o discurso dos sujeitos que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Porque ele também não trabalhou com essas pessoas. Como que a gente pode, de certa forma, pensar numa forma de construir esse tipo de discurso? Então, ao propor essa ideia da língua nua, dessa linguagem nua, eu estava pensando em a gente propor uma forma de produzir discursos com esses sujeitos que, de certa forma, tenham efeitos de resistência, tenham efeitos de uma certa produção ali, né, de algo do real, igual o Marcelo está trazendo, né, que revele a vida social desse sujeito. E a gente pode ter como exemplo o CD do Racionais, né, que é o CD que foi lançado nos anos 90, que é Sobrevivendo no Inferno. Eu acho que isso é um discurso da vida nua, né? É um discurso dessa linguagem nua, disso que eu estou chamando de linguagem nua, né? Mas a gente tem que também saber que a gente vai trabalhar dentro das nossas limitações. A questão não é só uma questão do inconsciente, né? Ela é social, é histórica, é econômica, ela também é um caso de uma investigação efetiva e verdadeira, né? Porque tem os atravessamentos também da droga, né, que produz esse tipo de problema, né? Então, é assim que eu entendo, é um problema extremamente complexo. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? A nossa parte seria essa, né? Pedro, de certa forma, vou passar a palavra ao Danilo, mas de certa forma, o que você está dizendo é
já acolhido por nós, de uma maneira geral, já é meio óbvio para nós, essa luta que a gente vai fazer. Mas tem uma especificidade, assim, você está dizendo de algo específico, olha, matam jovens pretos no Brasil. Olha, eu acabei de sair do filme Ainda Estou Aqui, né? Vi na semana passada, é um filme comovente, é extremamente dilacerante, onde o estado de exceção matou pessoas de classe média e classe alta. Matou, inclusive, jovens que estavam dentro do sistema, fazendo a resistência ao sistema. Então, houve uma morte de jovens brancos de classe média naquele período. No caso do filme, a morte do ex-deputado, que é o pai do Marcelo, Rubens Paiva. Ou seja, o Rubens Paiva foi morto. Então, estava se matando essas pessoas que eram tidas como comunistas. Então, tinha um endereçamento, tinha uma necropolítica do estado de exceção ali. Só que nós estamos vivendo hoje uma necropolítica no estado de exceção, sobretudo para jovens pretos. Por quê? Porque essa é nosso sujeito de morte hoje. Danilo. Se o Pedro quiser comentar essa, Marcelo, ou se eu quer comentar essa pergunta, Pedro, especificamente? Posso. Então, Marcelo, eu entendo, a própria produção desse filme já é uma forma de criar resistência, né? Já é uma forma de tentar refletir sobre isso, e, por exemplo, semana passada a gente teve esse episódio que o ex-presidente realmente tentou matar o atual presidente, né, utilizando de uma instituição que era o Exército. Então, a gente tem aí tentativas de extermínio, mas a classe média intelectualizada, né, ela consegue, de certa forma, se organizar e produzir efeitos de resistência. Por exemplo, a própria criação de partidos políticos, né? Não sei se, às vezes, a gente consegue ter um efeito mais efetivo, que é criar, né, representações no Congresso, né, o próprio presidente atual. A gente consegue, de certa forma, criar esses discursos de resistência. Mas o Brasil, ele não é apenas a classe média branca intelectualizada brasileira, né? E a classe média branca intelectualizada brasileira sabe disso. A gente está discutindo isso aqui, né? O Brasil, ele tem a sua fundação e a sua história baseada em fundamentos racistas, né, xenofóbicos, intolerantes. Não só o Brasil, Estados Unidos, a Europa também, e por isso é que esses sujeitos são vítimas desse tipo de violência, né? Porque o Brasil é uma sociedade segregadora e racista, né? A gente sabe disso. Eu acho que vou aproveitar, Marcelo, se você me dê licença, mas assim, até aproveitar mesmo o caráter de língua nua, Pedro, que você coloca, e talvez assim, faça uma ponte com a pergunta do Marcelo, né? Por qual fato, ou de que maneira que a privação linguística hoje é dada por esses corpos, por exemplo, é dada para esses corpos, né? Se antes a privação linguística, eu usando esse termo, né, de língua nua, mas de privação agora, se lá quando você assiste o filme, Marcela, a privação linguística era porque aquele corpo específico era resistência, talvez a privação linguística se dê agora porque esse corpo negro se torna um possível material de resistência. E talvez um dos materiais mais perigosos que nós temos hoje, assim, porque a sintaxe que está sendo criada hoje por esses corpos são sintaxes que, de fato, são sintaxes de resistência. Então, me parece muito, Pedro, utilizando aí a sua gramática, por assim dizer, e quando a gente pensa em privações linguísticas no plural, a gente escolhe quais línguas que nós devemos privar em quais tempos, né? E agora, o que coloca essas línguas privadas, de certa forma, como algo próximo, é a resistência, né? Se nos anos 60 a resistência vinha dessa linguística específica, a resistência maior possível, a gente está no campo do ato e potência agora, na potência agora é essa língua desse corpo, né? Tanto que a gente passou quase 2 semestres discutindo justamente esse corpo, porque é uma língua de resistência. Me parece justamente isso. E aqui, Pedro, eu queria só pegar, quando você cita os racionais, né? Eu sou da música também, etc., e muito me toca essas questões da língua ou da linguagem artística, né, como forma de resistência mesmo. E quando você citava, eu me lembrei muito da Venezuela,
não sei se, né, que todo esse conhecimento daquele El Sistema, que é um projeto público lá de música clássica que existe dentro da Venezuela, em que desde a infância eles usam muito a palavra linguagem mesmo. A linguagem musical ela é capilarizada dentro da escola, né, até para que chegue em certo ponto que as pessoas surge uma resistência através da música. Então, talvez essa língua nua, né, que a gente coloca aqui, passa por linguísticas distintas, ou linguagens distintas, e uma delas é da arte. Creio eu que, e aí aqui surge uma pergunta muito mais como uma espécie de colocação, mesmo assim, há vários projetos hoje em dia. E qual que é a sua análise, qual que é a sua visão sobre esses projetos, assim, principalmente que se utilizam de línguas diversas, né? Eu sei que a língua nua, ela tem um caráter de nudez, de fato, assim, ela é mais árida, e talvez por isso é mais resistente, mas nas outros campos linguísticos, a música, etc., você tem visto coisas interessantes como materiais de resistência hoje em dia? Obrigado, Danilo, pela sua intervenção. Então, eu acho que no caso das artes plásticas, né, vamos pegar um pouco a grafite, a própria pichação, linguagem de rua, já é um tipo de resistência, e a gente pode assimilar isso aí, aproximar isso a esse conceito da linguagem nua. Na área, né, da música, o funk também é um exemplo, né, com relação a isso, o hip hop, né, o trance, né, o trap, né, que alguns adolescentes têm escutado aí com muita frequência, né, é uma língua que às vezes você não consegue nem entender o que a pessoa está falando. Não sei se já tiveram essa experiência de escutar esse tipo de música, mas o trap, por exemplo, você tem que ter um ouvido assim para ver que tipo de comunicação que esses sujeitos estão produzindo, né? Então, são construções linguísticas que, de certa maneira, diz dessa realidade nua e que cria uma forma de laço social que, né, no meu entender, talvez não se inscreva dentro desses 4 discursos da psicanálise. Seria uma outra forma da gente pensar uma outra tipo de construção, né, que vá um pouco além desses 4 discursos, e são construções linguísticas que tocam na realidade psicopolítica desses sujeitos. Se a gente for levar em consideração também, né, algumas construções linguísticas em outros países, a gente tem o Span English, né, que é a forma que as pessoas de origem hispânica usam em países que falam língua inglesa e fazem uma mistura de língua também. Então, é dessa forma que a gente pode pensar esse tipo de resistência que toca nessa questão da língua nua, né? Felipe, E, gente, boa noite. Boa noite, Pedro. Eu vou fazer uma audiodescrição rapidinha. Eu sou um homem branco de 30 e poucos anos, com cabelo cada vez mais desgrenhado, porque eu só corto quando eu vou à Varginha. Gente, eu estou já há 2 meses sem ir à Varginha. E a minha pergunta, ela tangencia um assunto que não foi necessariamente abordado aqui. Eu não sei se ele se comunica, Pedro, mas é algo que eu tenho pensado bastante, que é com relação a... Vou começar falando de alguns aspectos para chegar depois nesse ponto específico. Tem a ver com... Já falei de subjetividade, já questionei isso em outros encontros nossos, assim, numa questão quase como que uma resistência a um mergulho na própria subjetividade e a possibilidade de... Você falou uma questão sobre o Estado aparecer de uma forma punitivista e disciplinar, e eu fico pensando que talvez, na real, a forma punitivista e disciplinar, quando bem aplicada, e não estou falando isso para defender essa forma, mas para a gente problematizar, quando bem aplicada, ela é quase que um convite.
eu tenho às vezes a impressão de que o grande problema da não funcionalidade desse nosso Estado punitivista disciplinar, e quando eu falo funcionalidade, mais uma vez, não estou falando como algo que eu entenda construtivo ou emancipatório, não é isso. Vou falar do outro aspecto, isso talvez fique mais claro. Um grande problema é que ela é absurdamente seletiva e não funcional. Eu acho que o Marcelo fala do estado de exceção, desse estado de exceção perene e que é exceção apenas para alguns, porque ao mesmo tempo que a gente está falando disso e falando disso que como não funcionando para manter a ordem social ou mesmo para a emancipação de sujeitos, a gente traz o crime organizado, e aí, mais uma vez, e aí num aspecto crime organizado e que funciona e que enquadra esses sujeitos e que convida esses sujeitos. E aí, o outro ponto, que é o ponto que eu quero chegar, porque eu acho que ao lado do crime organizado, a gente tem uma outra instituição hoje que funciona como uma espécie de resgate para esses sujeitos e que oferece linguagens próprias, línguas próprias, significantes próprios que a igreja neopentecostal e o crescimento dessas igrejas evangélicas, neopentecostais e pentecostais, principalmente dentro da periferia, e intimamente atrelada ao tráfico, e oferecendo um reduto, um espaço, uma possibilidade de ser, e extremamente punitivista, extremamente rigorosa, mas que consegue oferecer para esses sujeitos uma possibilidade de existência. Então eu fico pensando como que a gente pode entrar nesse lugar, e quando eu falo a gente, eu penso na questão tanto da psicanálise como na questão da escola, que passa a perder um espaço para a igreja. O discurso da escola entra em conflito com o discurso da igreja, e os sujeitos estão ali, fazendo as suas escolhas, traçando seus caminhos e escolhendo por esses caminhos. E aí aqui, com sutilezas de possibilidades de escolha, obviamente, né, não é todo sujeito que é capaz de fazer todo tipo de escolha, nós não somos, eu não sou esse sujeito, mas assim, escolhas possíveis, né? Como que a igreja neopentecostal, o que ela está conseguindo fazer? O que esses lugares estão conseguindo oferecer para esses sujeitos que a escola não oferece? Quais discursos estão sendo capazes de ser construídos nesses espaços? Agora eu perdi a palavra que você usou, Pedro, mas você falou alguma questão com relação a essa capacidade de construir laços sociais. E eu acho que a escola, quando eu falo escola, né, a escola pública, parece que não tem conseguido construir esses laços onde a igreja faz tão bem. E aí tem um aspecto peculiar, eu acho, você falou da questão da música, citou Racionais, Danilo falou também, não sei se vocês têm acompanhado, tem havido um movimento muito forte entre cantores de rap de periferia de conversão religiosa. Eles têm se convertido e abandonado a forma como eles cantavam para cantar uma espécie de rap gospel. Então, assim, esse é um movimento super forte, intenso, que cresce, e que eu acho que, eu não sei, assim, né? Eu, Felipe, vendo de longe, eu não sei se ele contribui para a construção de emancipação e de formas de subjetividade emancipatória. Vamos cair lá naquela treta de 5 semanas atrás. Mas ainda assim é extremamente convidativo. Então eu queria entender como que vocês têm percebido isso, assim, e do que dá para a gente aprender desse movimento, sabe? Como que a gente pode trazer algo disso para dentro da escola, e se vale a pena trazer algo disso, ou se isso é um inimigo, no sentido de esse discurso é um discurso conflitante com o que se propõe a psicanálise dentro da escola, ou mesmo a escola, não sei, assim. Ficou uma bagunça, gente, hoje eu estou muito bagunçado, mais bagunçado do que o normal, espero que dê para a gente tirar algumas coisas daí. Mais alguém, gente? Obrigado, Felipe. Está muito claro essa questão, apesar da confusão. Nós vamos comentá-la. Pedro, quer falar? Então, o Felipe, eu acho que essa questão de uma certa disseminação da igreja neopentecostal, né, esse tipo de discurso, ele se deve primeiro a um fato que já é constatado de uma situação que a igreja católica
ela vivia nos anos 70, nos anos 80, ela ocupava mais esses espaços nas comunidades, nas favelas, né, nesses espaços sociais de pessoas mais que vivem uma situação, né, um pouco mais vulnerável, e que, de certa forma, a Igreja Católica ela foi abandonando esses espaços, né, e esses espaços foram sendo substituídos por esse novo grupo social, que são as igrejas neopentecostais, né? Mas o que a gente vê nesse tipo de discurso, né? Já que a gente está discutindo um pouco essa questão da linguagem, a gente vê que esses discursos produzidos por essas religiões neopentecostais, eles são discursos de culpabilização, de individualização, de uma certa apagamento da sexualidade, discursos binários, machistas, heteronormativos, que, né, esses sujeitos eles vão se assimilar, de certa forma, esses discursos, e que alguns, inclusive, vão conseguir ter uma vida um pouco mais, né? Eu tenho vários exemplos de adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas e que assimilaram esse discurso e conseguiram sair dessa situação de delinquência, né? Mas eles são discursos que produzem uma certa alienação, né? Basta a gente, qualquer um aqui conviver com uma pessoa que pratica, nada contra a religião, mas que pratica né, que são crentes que frequentam as religiões neopentecostais, sabem muito bem que essas pessoas elas repetem o que elas escutam nos cultos religiosos. Então, são discursos de alienação, onde o sujeito, ele raramente aparece. Mas como que a gente pode pensar essa questão do sujeito? O sujeito, a gente pensa a partir de um viés crítico, né, que tem uma certa crítica. O sujeito, a partir, né, dessa ideia de crítica, a partir do discurso sociológico ou de uma educação crítica, que vai trazer um pouco, né, da realidade social deles, que vai saber a sua condição, por que ele vive nessa condição. Não é algo ali dado, constatado, que eles vivem nessa situação porque Deus quis. Essa dimensão crítica ela vai sendo afastada. E outra ideia de sujeito é a questão do sujeito na psicanálise, que, né, que o Lacan vai trazer a ideia de que o sujeito está entre dois significantes. Então, tanto o sujeito da psicanálise quanto o sujeito sociológico dessa educação crítica, eles vão ser apagados por esse discurso das religiões neopentecostais, né? Então, a gente pode pensar ali que tem um efeito, a partir de um discurso, né, de uma leitura psicanalítica dessa situação, ele teria uma forma de identificação puramente imaginária, né? Mas o sujeito ele vai continuar padecendo seu sintoma, vai continuar tendo um certo sofrimento. Então, levando em consideração tanto essa ideia do tipo de discurso que essas religiões produzem, né, como também como que as religiões neopentecostais começaram a ocupar um outro espaço na sociedade que foi que antes era ocupado pelas religiões católicas, né? E que a religião católica, ela de certa forma, ela flertava um pouco mais com o discurso crítico, principalmente as pessoas orientadas pela teologia da libertação, que é diferente, né, da religião católica, por exemplo, os carismáticos, né? Mas a gente teria ali uma religião católica que tinha esse discurso misturado, um discurso religioso com uma perspectiva marxista também, né? E uma outra questão também, eu acho que o que a gente tem que bater o pé, né, para não perder um pouco esse espaço, que o Brasil ele é um Estado laico. O Brasil, sendo um Estado laico, os espaços públicos não são espaços para discursos religiosos, seja esse discurso qualquer discurso que for, né? Nós, psicanalistas, que estamos preocupados com o espaço público,
A gente tem que defender essa ideia do Estado laico, de um espaço democrático e de um espaço da diversidade. Isso que a extrema-direita fala, e falou há 2, 3 anos atrás, de escola sem partido, né? A falta de ideologia, não é ideologia. Se nós vivemos num regime democrático, a gente deve defender os ideais democráticos. Uma das bases para a gente pensar os ideais democráticos é a ideia de Estado laico. A ideia de Estado laico vai defender a ideia de que os espaços públicos são espaços democráticos, da diversidade, né, e da tolerância com relação ao outro, independente do credo, da orientação sexual e da etnia que essa pessoa tem, né? Não sei se eu respondi aí. Felipe, Danilo e Pedro, eu queria fazer um comentário sobre essas questões todas. Felipe, ainda porque ele tentou esboçar uma ideia de cifrar esse real, né? Alguma forma que as pentecostais fazem, alcançam e nós não. Então, isso é importante da gente salientar. Quando eu faço essa pergunta, por que o jovem hoje é a bola da vez, o jovem preto, né? Que já foi a classe média, ou já foi outros sujeitos em outras instâncias, mas as diferenças, o sujeito trans, etc. Eu tendo a responder isso, Felipe e Danilo, talvez na vertente da economia do gozo. Quer dizer, o gozo é esse prazer, esse mais prazer insuportável, né? Para quem é iniciante na teorização, o gozo é esse prazer insuportável que, inclusive, na dor eu tenho prazer. Então, é um plus de prazer, né? É mais além do princípio do prazer. E nós estamos numa sociedade do empuxo ao gozo, do tracionamento do gozo. A gente tem que gozar a todo custo, né? Nós não podemos ter tédio, nós não podemos ter hora vaga para pensar. Isso você tem que estar ocupado o tempo todo. Por que esse jovem faz isso, né? Esse jovem preto? Porque talvez, a meu ver, mas é muito ensaístico isso, eles estejam mostrando um gozo não capturável por essa ordem branca. Quer dizer, eles compõem alguma forma de gozar que já está presente, que cativa, que seduz, que faz com que todo mundo se engaje, mas eles estão trazendo um gozo não cifrado, né? Um prazer a mais não cifrado, que eu acho que o corpo trans traz. Os gays já estão enquadrados, mas os trans não, então os trans trazem isso, mas os jovens pretos, eles fazem uma perspectiva do gozo, para mim, muito mais, digamos, muito mais destrutivas, porque não é só resistência, eles fazem dessa resistência alguma linguagem do gozo que vem rapidamente os dispositivos sociais para tentar cifrar. Então, os pentecostais vêm para tentar cifrar esse gozo. Mais do que identidade imaginária, fazem identificação simbólica. Eles fazem identificação simbólica, porque os próprios jovens pretos buscam uma cifração desse excesso de si mesmo no gozo. Eles vão e aderem à igreja, porque esse plus de gozo, né, esse mais de gozar, os entumece também. Os colocam sempre em condição de estarem a nu na sociedade, de poderem serem figuras matáveis, não passíveis de luto, né, como vai dizer esqueci o nome dela, enfim, os não passíveis de luto. Quer dizer, essas figuras sabem que a morte, o Pedro sabe bem, quando a gente conversa com esses jovens, que eles viram para a gente e falam, se eu morrer amanhã faz 2 dias. É isso, quer dizer, a vida é um desvalor. Isso é horror, isso tem um horror. Que incomoda uma sociedade que nem é de brancos, que a nossa sociedade não é de brancos, mas uma sociedade que, numa linguagem de branco, não sabe como gozar, ou como gozar tanto quanto esses corpos. Esses corpos apresentam uma novidade, um corpo à mostra, uma forma de ser outra. Então, para mim, tem algo da economia de gozo que a psicanálise pode ajudar a pensar a política dessa resistência por uma via desse plus de gozo, e não necessariamente só por uma condição sociopolítica.
Alguém mais? Posso emendar um trem que eu fiquei pensando com a sua fala aqui, para eu tentar entender? Você falou essa questão desse gozo desse jovem, e que ao mesmo tempo tem essa fala do eu não tenho nada a perder. E você acha essas coisas elas estão conectadas no sentido de essa própria noção de que eu não tenho nada a perder e de que, portanto, a vida pode ser uma espécie de intensidade total, experimentada ao máximo, e que para vários de nós não é, isso é insustentável, assim, isso se conecta de alguma maneira, você pensa que quando você fala desse ensaio, você vê uma conexão nesse lugar, assim, e até eu penso que, pensando aqui, que contribuiria de alguma maneira, inclusive, para que esse nosso olhar, e aí quando eu falo nosso agora, eu falo de um homem branco e de alguém que está distante dessa realidade, porque eu acho que esses corpos sácer, né, esses corpos prontos ao sacrifício, eles também estão sendo construídos no meu olhar e na forma como eu percebo essas pessoas. Você vê conexão nesse lugar, entende? Assim, não sei se eu poderia nem falar de uma inveja, porque não sei se essa palavra encaixa aqui, mas às vezes essa noção dessa inveja, esse ressentimento, que morra, então, sabe, essa noção, assim, não sei. Fiquei com isso. Na hora que você foi falando, foi Felipe, eu acho que você percebeu, é isso. Tem alguém que goza para além de mim, das minhas regras, além do que eu estabeleci. Tem alguém que seduz a partir dali. Tem alguém que faz alguma coisa, um jogo de corpo, que eu não tenho acesso. Então, ele tem que ser matável. Tem alguém que goza no comunismo na década de 70. Tem alguém que quer uma outra coisa, que não a regra. Então, nós vamos matá-lo. Tem alguém agora que goza, botando cabelo colorido, fazendo dos seus corpos uma dança completamente sensual, fazendo uma outra coisa. Nós vamos matá-lo. Eu preciso matar esse excedente que o eurocentrismo, o inconsciente colonizador, estabeleceu como regra. Uma regra branca, que eu acho que é o que Fanon está chamando a atenção. Vamos criar nova linguagem, porque essa do gozo cifrado branco, não está dando conta. Então, eu preciso de dispositivos pentecostais, policiais. A polícia entra matando. A polícia vai lá e mata mesmo, que ela é a polícia da necropolítica. Ela vai lá e mata. Mas os outros dispositivos sociais, do bombeiro até a enfermeira, até o hospital, enfim, a escola vai tentar entrar para cifrar, para demarcar, para margear, para enquadrar, para tirar esse plus, esse mais de gozar. É uma hipótese. Pedro? Essa construção que o Marcelo está trazendo é tão interessante que ela vai também para o lado, né, desse gozo do outro que incomoda e que a polícia vai lá, não suporta, né, que tem algo daquele gozo que me convoca de alguma forma, que vem algo do real no próprio sujeito que mata e vai lá e resolve matar, né? Algo que toca no corpo do policial, por exemplo, né? Que talvez ele até tenha tido a mesma história que aquele menino, mas ele seguiu um outro caminho mais enquadrado ali, e aquele gozo tem algo de insuportável para aquele sujeito. E, ao mesmo tempo, que a gente vê que essa classe média branca, ela vive um certo ostracismo, uma certa falta de perspectiva, né, que também se espelha nesses sujeitos, né, na questão da música, na questão da estética, as próprias linguagens que eles inventam, a gente acaba usando também, né? Por exemplo, deu BO, né? Isso aqui agora passou a ser uma linguagem comum e eles é que inventaram, né? Nomes mais variados com relação à questão da sexualidade, nomes mais variados com relação a tipos de música. O funk, por exemplo, começou também nas comunidades. Hoje, os jovens de classe média alta frequentam, pagam aí 300, 400 reais para ir no show de funk. Então, ao mesmo tempo que causa um certo horror, também causa uma certa construção da própria identidade branca para viver diante dessa situação.
E a história do samba, né? Quem conhece música sabe bem disso, a história da feijoada também, né? Como que isso... A gente tem uma relação ambivalente com esses sujeitos, né? Posso fazer o que talvez seja um último comentário meu, que eu fiquei agora na hora que você falou, Marcelo, e o Pedro. Estou pensando na questão de esses corpos, eles são matáveis há muito tempo. A gente tem séculos de corpos, dessa possível eliminação desses corpos. E o que parece que surge agora e que não era tão presente é esse lugar desse gozo. E estou pensando nisso com relação ao neoliberalismo, no sentido de eu preciso agora construir possibilidades de venda. Eu preciso construir outras possibilidades de venda, que agora não são mais as mesmas do passado. Então, não podendo vender o sujeito, e aí queria saber como é que vocês pensam isso, assim, não podendo vender, mas o sujeito, eu vendo essa possibilidade de gozo para esse sujeito, que agora também se torna um potencial comprador, e em alguma medida, a mercadoria, quando o Pedro fala, é desse sujeito que eu quero copiar. Então eu olho, eu não vou mais me apropriar do sujeito em si, mas eu me aproprio dessa ilusão de gozo possível, assim, não sei nem se é uma ilusão de gozo, né? É um gozo, mas quando eu, Felipe, da classe média, branco, compro isso e a minha vida não está nessa mesma trincheira, eu estou comprando outra coisa, sempre incapaz de atingir aquilo, né, que é uma espécie de real. Não sei, assim, para tentar pensar a lógica neoliberal nesse processo, né, que a igreja pensa tão bem e faz tão bem, né, assim. Felipe, eu acho que você ainda vai no fino de uma questão que para nós é jovem, é uma questão super jovem. É essa da transição entre modernidade e pós-modernidade. Uma modernidade em que o capitalismo vai realmente estabelecer um código em que todos têm que submeter uma regra branca, a uma máscara branca. Isso é estabelecido na modernidade. Então, lá na perseguição, Pedro lembra do samba, né? Na perseguição dos pretos que faziam arruaça, para que eles enquadrem num sistema branco estabelecido como tal. Mas o que está talvez acontecendo agora, nessa lógica do capitalismo tardio ou pós-moderno, é dela tomar os valores que estão sendo resistências e tornar objeto de consumo de todos. Então, ela vai pulverizar, por isso que o Pedro fala, não há discurso hoje que consiga responder, os discursos psicanalíticos não conseguem responder o hoje. Por quê? O próprio neoliberalismo vai tomar esse plus de gozo, né, esse mais gozar dos corpos, vai transformar em objeto venerável por esses corpos e por todos. Então fica difícil da sociedade necropolítica ficar matando todo mundo. Ela vai escolher alguns para matar. Que ela vai ter que matar alguns, porque é esses onde a fonte surge. Mas, na verdade, ela não sabe, porque ela é burra, a gente está vendo até na própria tentativa de extermínio do presidente, vice, etc., ela é burra porque ela não consegue entender que aquilo já virou dispositivo para todo mundo, a partir de uma lógica neoliberal, do capitalismo tardio. Então, nós estamos nessa vertente que ela é muito maior do que a gente pode imaginar nas próprias ilusões de ficar ali, olha, tem um vítima na história, não tem isso, aquilo, não, porque todo mundo se tornou vítima de um dispositivo muito maior, que é a disseminação do gozo para todos. É um gozo para todos. Oi, Lucas. Boa noite, pessoal. Vou chegar só agora. Estou aqui atento. Mais questões, gente? Senão vamos encerrar, né? Bem, pessoal, a gente está encerrando
a última sessão do Grupo LEPSI, o Grupo de Estudo LEPSI desse ano. Então, nós vamos agora entrar em férias, mentira, porque a gente está trabalhando até fevereiro, mas, enfim, nós vamos entrar em férias do Grupo LEPSI, vamos retomar lá em março, e aí a gente vai verificar com a proposta, porque a gente também vai nos reunir, né, Pedro? Nós vamos nos reunir, nós, Carla, o pessoal dos professores membros vão reunir, porque nós precisamos decidir, inclusive, sobre o colóquio de 2026. Para isso, nós já vamos trabalhar, não só o grupo, mas todas as atividades do LEPSI, seja os seminários, os simpósios, os preparativos, os eventos de formação, né, as palestras que a gente vem convidando as pessoas para trabalharem, nós vamos trazer isso para o ano que vem. Nós vamos trabalhar com essa ideia no ano que vem. Também dizer para vocês que, assim como nós vamos ter, até então, provavelmente, o LEPSI em junho de 2026, nós vamos ter em junho de 2027 o Congresso da RUEPSI em Porto Alegre. Então, um congresso que é mundial, com os franceses, com os latinos, com os espanhóis, vão vir para o LEPSI, para o Congresso da RUEPSI em 27. Então, provavelmente vai ser junho. Simone Bica está aqui, pode até falar mais para a gente sobre essa decisão de vocês, não é isso? Sim, a gente vinha conversando, né, sobre a questão dos eventos e achamos melhor concentrar esforços para 2027, né, já que já estava se desenhando também o LEPSI na UFMG em abril de 26. Então, vamos preparar a RUEPSI aqui em Porto Alegre em 27. Essa é a nossa proposta. Vamos tentando, a maneira possível, congregar as forças, até díspares, porque a gente também está incluindo a INFEES, né, a rede INFEES, de psicanálise e interdisciplinaridade do Latinoamérica. Nós vamos incluir no evento do LEPSI, como foi o de São Paulo, e aí a gente vai fazer o grande congresso mundial da RUEPSI lá em Porto Alegre, em 2027. Tá bem? Muito obrigado, um ótimo ano novo para nós, um ótimo 25, boas festas, boa vida para todos, que a gente siga segregando menos. Pedro, agradeço muito por você ter feito essa manobra para estar aqui conosco e nos instigado nesse tema tão interessante de hoje, ao meu ver, muito, muito interessante. Muito legal. Obrigado, gente. Muito legal. Achei que a conversa foi Tchau, gente. interessante. Como diz os meninos, estamos juntos. Vamos usar a linguagem deles aí.